Boa tarde a todos, mais uma vez aqui reunidos, junto com os nossos companheiros espirituais, vamos fazer a prece. Iniciando a nossa palestra da sessão de saúde, sexta-feira, na Casa de Fabiano. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como procuramos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. E que Jesus abençoe a nossa reunião, né? E que sejamos eternamente gratos a Deus pela oportunidade de estarmos juntos aqui. E hoje vamos falar sobre o bem e o mal, que nos rodeiam, né? A todo instante. Talvez mais mal do que bem, porque estamos num mundo de provas e expiações, né? Mas graças a Deus temos o bem, né? E vai sempre depender das nossas escolhas. E vamos então ver e refletir sobre que escolhas, né, temos feito. E qual a consequência, né, de não fazermos as escolhas ou de pelo menos não as fazermos na hora certa. Então vamos ler aqui capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, causas atuais das aflições. Diz aqui, as vicissitudes da vida são de duas espécies. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por não terem limitado os seus desejos? Então, que temos o hábito de falar, está acontecendo isso porque devo ter feito alguma coisa em outra vida, né? E por nosso próprio orgulho a gente esquece das coisas que nós fizemos nessa vida, né? São as causas de nossas aflições dessa vida mesmo. Que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e as decepções da vida interroguem friamente a própria consciência, que remontem passo a passo a fonte dos males que os afligem, e verão se na maioria das vezes não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nesta situação. A quem, portanto, devem todas essas aflições senão a si mesmos? Somos nossos piores inimigos, né? O homem é, assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para sua vaidade, seu orgulho, né? Acusar a sorte, a providência, a falta de oportunidades, sua má estrela, enquanto, na verdade, sua má estrela é a sua própria incúria. A gente está sempre pondo a culpa nos outros, né? Dos nossos males. Ou achando que Deus é injusto, né? É sempre o nosso orgulho, né? Nos atrapalhando, né? Atrapalhando nossa evolução. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode então dizer que sofreu a consequência do que praticou. Mas a lei não alcança nem pode alcançar a todas as faltas. Ela castiga especialmente as que causam prejuízos à sociedade. Mas Deus vê o progresso de todas as criaturas. Nada falta a Deus, nada escapa, né? Isso porque não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por mais leve que seja, uma única infração à sua lei que não tenha consequências forçosas e inevitáveis, mais ou menos desagradáveis. Dão-lhe a experiência e o fazem sentir a diferença entre o bem e o mal, bem como a necessidade
de se melhorar para evitar no futuro o que já foi para ele uma causa de mágoas. Sem isso, ele não teria nenhum motivo para se emendar. E confiante na impunidade, retardaria o seu adiantamento e, portanto, a sua felicidade futura. Então, somos que nem crianças, né? Se não houver o castigo, nós vamos errar. Então, as punições vêm aí, né? Os nossos males, né? Justamente para nos emendarmos. Interessante, né? Mas é mais ou menos assim mesmo, né? Se não houvesse consequência, continuaríamos errando, né? Então o mal vem, e esse mal pode ser uma maldade praticada, né? Ou que nós praticamos aí no passado e agora sentimos as consequências, né? Como pode, às vezes um mal que nós praticamos sem ter consciência, né? Por isso que é importante, né? Como diz Santo Agostinho, nos aconselha a fazer aquela autoanálise e as reflexões no final do dia, né? Para que no dia seguinte a gente possa corrigir o que nós fizemos de errado. Às vezes magoamos alguém, né? Prejudicamos uma pessoa mesmo sem perceber naquele momento. Então vamos estar sempre fazendo essa reflexão, né? Emmanuel, no livro O Consolador, ele faz algumas considerações sobre o bem e o mal. Então vamos ver aqui quais são. No item 63, pergunta-se: considerando a determinação não julgueis, como poderemos discernir do mal sem julgamento? Não devemos julgar, né? Mas o mal e o bem estão aí. Então, como fazer, né? Entre julgar, aí Emmanuel explica, entre julgar e discernir há sempre grande distância. O ato de julgar para a especificação de consequência definitiva pertence à autoridade divina. Porém, o direito da análise está instituído para todos os espíritos. Temos condição, né, de analisar as nossas atitudes, ou a dos outros mesmo, né? E discernir entre o bem e o mal, mas sem julgamento, de modo que, discernindo o bem e o mal, o erro e a verdade, possam as criaturas traçar as diretrizes do seu melhor caminho para Deus. Então, nós é que escolhemos, né, entre o bem e o mal. 64, item 64. Em face da lei dos homens, como conciliar as condenações da justiça? O não julgueis, né? Aquele ensinamento, não julgueis. E Emmanuel diz: deve-se recordar a figura do Cristo junto da pecadora apedrejada, pois que Jesus estava também perante um júri. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. É a sentença que deveríamos lembrar, né? Sempre. A nossa situação comum de espíritos decaídos, para não condenar esse ou aquele dos nossos semelhantes. Vai e não pequeis mais, deve ser a nossa norma de conduta. Será que fazemos isso com as pessoas, né? A gente perdoa e tem esse pensamento, né? Tomara que continue e não repita o erro, né? Tanto os outros como nós, né? Nos processos públicos, a autoridade judiciária, como peça integrante da máquina do Estado, desempenha suas funções especializadas, mobilizando nesse mister os valores de sua experiência e de suas responsabilidades. Deus criou a justiça para que ela fosse praticada, os juízes, né? Então, eles estão cumprindo um dever, é diferente nesse julgamento, segundo a lei dos homens. Se eles se perdem por algum ato de corrupção, né, tomam decisões favoráveis a condenados por algum interesse próprio, é problema deles perante Deus. Mas a justiça em si, a condenação, segundo a lei dos homens, é um dever do juiz, certo? Não podemos condená-los por isso. Individualmente, ou seja, nós, né? Porém, né, se podemos julgar alguma coisa, julguemo-nos
a nós mesmos, julguemo-nos. Sempre em primeiro lugar, procuremos a luz evangélica para analisar o erro e a verdade, discernir o bem e o mal. Todavia, no instante dos julgamentos definitivos, entreguemos os processos a Deus. Caberá sempre o melhor caminho da regeneração dos seus filhos trabalhadores. Cabe a Deus isso, né? É muito importante esse ensinamento, né? Porque sendo rodeados pelo mal, a gente faz julgamento a todo instante. Na verdade, a gente tinha que estar fazendo prece, né? Pelas pessoas que incorrem no mal. Para que elas acordem, né? Para as leis de Deus e não pequem mais. No item 341, pergunta se os espíritos de nossa convivência podem sofrer com as nossas opiniões acusatórias. E aqui a gente pode pensar em espíritos de nossa convivência aqui e espirituais, né? Desencarnados, que estão convivendo com a gente. Mas enfim, focando os dois lados, a resposta serve para os dois lados. Mas aqui, lembremos dos desencarnados, principalmente. A entidade desencarnada muito sofre com juízo ingrato ou precipitado a seu respeito. Aí pergunta-se: desejaríeis a lembrança daquilo que possuís de bom, a fim de que o mal não prevaleça em vossa estrada, sufocando-vos as melhores esperanças de regeneração? Você gostaria que as pessoas lembrassem de você só pelas coisas ruins que você faz? Ou fez? Não, né? Em lembrando aquele que vos precedeu no túmulo, tende compaixão dos que erraram e seres fraternos. Esse é o ensinamento. Rememorar o bem é dar vida à felicidade. Esquecer o erro é exterminar o mal. Se paramos de pensar nos erros das pessoas, nós estamos exterminando o erro, porque o nosso pensamento se materializa. Você fica pensando na pessoa sempre como a pessoa que errou, aquela coisa horrível que ela fez, principalmente se foi contra você, né? Aquilo existe, se materializa. E o espírito, o desencarnado, ele sente aquela vibração negativa. Não devemos esquecer de que seremos julgados da mesma medida com que julgarmos. Então, se pensa no espírito que está procurando se melhorar, as pessoas sempre lembrar dele como em relação às coisas ruins que ele fez. Torna a regeneração dele mais difícil, né? E lembrando, então, vamos ser julgados da mesma forma. No item 96, continuando aqui, Emmanuel comenta. A pergunta não era exatamente sobre isso, mas mais para frente ele fez esse comentário, eu achei interessante colocar. Eu estou resumindo, né? Num orbe como a Terra, onde a porcentagem de forças inferiores supera quase que esmagadoramente os valores legítimos do bem, a movimentação de fluidos maléficos é mais que natural. No entanto, urge ensinar aos que operam nesse campo de maldade que os seus esforços efetuam a sementeira infeliz, cujos espinhos mais tarde se voltarão contra eles próprios, em amargurados choques de retorno. Então, sempre é bom, né, nós darmos o nosso exemplo e, na medida do possível, procurarmos mostrar para esses espíritos que estão incorrendo no mal que eles estão jogando espinhos no seu próprio caminho, certo? E isso vai acontecer conosco também, né? Então, as respostas estão aí, nós é que fazemos as escolhas, né? A aflição do presente, essa é outra questão, a aflição do presente pode ser um bem a expressar-se em conquistas preciosas no futuro. Então, digamos que vamos ter que percorrer esse caminho de espinhos que nós mesmos semeamos, esse caminho vai nos servir de lição, para que a gente não jogue mais esses espinhos, né? No nosso caminho lá na frente. E se Deus permite a influência dessas energias inferiores em determinadas fases da existência terrestre, é que a medida tem sua finalidade profunda, ao serviço divino da regeneração individual. Então, Deus é Pai, né? Ele está sempre nos ensinando. Nós é que somos um pouco teimosos, né?
E ainda no capítulo 5 continua, né? Voltando aqui. Mas a experiência chega, algumas vezes um pouco tarde, essa experiência de praticar o bem, né? E quando a vida já foi desperdiçada e perturbada, gastas as forças e o mal é irremediável, então o homem se surpreende a dizer: se no começo da vida eu soubesse o que hoje eu sei, quantas faltas teria evitado. Se tivesse de recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente outra. Mas já não há mais tempo. Quantas vezes a gente não se arrepende do que fez, né? E aí já é tarde. Às vezes não o que fez, mas o que falou, né? Aquelas palavras maléficas que a gente às vezes solta e aquilo se espalha, não tem como voltar, né? A maledicência, né? É um bom exemplo. Uma vez difamado uma pessoa, muito difícil de você reverter o efeito, né? As pessoas tendem a lembrar do mal. A pessoa fica com aquela pecha, né? Sempre vamos lembrar dela, daquela pessoa que praticou aquilo, mesmo que ela não tenha praticado. São situações bastante complicadas e nós contribuímos para isso, né? Como o trabalhador preguiçoso que diz, perdi o meu dia, ele também diz, perdi a minha vida. Mas assim como o trabalhador, o sol nasce no dia seguinte. Começa uma nova jornada em que pode recuperar o tempo perdido. Para ele também brilhará o sol de uma vida nova. Após a noite no túmulo, e na qual poderá aproveitar a experiência do passado e em execução suas boas resoluções para o futuro. É a encarnação, né? A grande oportunidade que temos. Mas por que não fazer já, né? O bem, em vez de deixar para a próxima? Esse é o nosso desafio, né? Então eu vou ler para vocês, na verdade, bem resumido, um conto, né? Que exemplifica essa questão, né? De você perder oportunidades de praticar o bem. Chama-se A Casca de Banana. Está no livro Contos desta e Outra Vida, do Irmão X, psicografado pelo Chico Xavier. Secundino renasceria entre os homens para socorrer crianças desamparadas e para isso organizou-se na espiritualidade, né, grande missão. Então essa era a missão dele, socorrer crianças desamparadas. Deteria consigo determinada fortuna, a fortuna produziria trabalho, o trabalho renderia dinheiro, e o dinheiro lhe forneceria recursos para alimentar, vestir e educar 2.000 criaturinhas abandonadas. Atendendo à empreitada, Lisel, o instrutor desencarnado que o seguiria entre os homens, dar-lhe-ia em tempo devido o necessário suprimento de inspirações. Da infância à mocidade, o tarefeiro parecia encouraçado contra a doença. Resistência invencível. Em todas as particularidades da luta, contava com a afeição de Lisel e muito cedo o benfeitor falava-lhe de crianças perdidas, pedia-lhe proteção para crianças sem rumo, rogava-lhe indiretamente a atenção para o noticiário sobre crianças ao desabrigo. Então, o benfeitor está sempre lá lembrando o Secundino da sua missão. E tanto fez Lisel que Secundino planeou o grande cometimento. Seria assim o protetor dos meninos desamparados. Entretanto, considerando as necessidades do serviço, ele pedia dinheiro em oração. Então ele veio com muita saúde, né, para poder cumprir com a missão, e veio com recursos. E o dinheiro chegou, abundante. Começou, porém, a batalha moral. Lisel falava em crianças e Secundino falava em ouro. É a prova da fortuna, né? Protegeria a infância desditosa, meditava, ele até admitia. Contudo, antes precisava escorar-se, garantir a família, assegurar a tranquilidade e arranjar cobertura financeira. Casado, organizou fortuna para a mulher, para o pai, acumulou fortuna para os filhos e para o sogro, amontoou riquezas para noras e genros e para o avô. Adquiriu bens para os netos e assim por diante. Por que tardasse demais na execução dos compromissos, a esfera superior acabou entregando-o à própria sorte. Afastaram-se.
Mas o Lisel não, era o seu anjo guardião, né? Somente Lisel o seguia generoso. Lembrava os antigos projetos como sonhos da mocidade, Secundino. Nada de assistência a menores abandonados, que isso era obra para governos. Mentalizava novas rendas. Temos a mania de fazer isso, né? Deixa o governo, isso não é minha obrigação. Limpar a calçada, isso aí é coisa do serviço público. E você deixa aquela calçada cheia de lixo. Muito comum a gente ver isso, né? Por que não fazer a nossa parte, né? Em vez de deixar para os outros? Se o governo é ineficiente, vamos fazer a nossa parte, né? Se todos pensassem dessa forma, né? É uma tendência. A gente só faz o nosso dever, não faz nada além disso. Por que não, né? Ajudar. Isso faz parte da ajuda ao próximo, né? Estou dando só um exemplo, né? Como é horrível, né? Você ficar andando em calçado cheio de sujeira, né? Enfim. Aconteceu, no entanto, o inesperado. Ao descer do seu automóvel luxuoso, um dia, né? Já com idade, Secundino não percebe uma casca de banana estendida no chão. Ele pisa e cai. Fratura-se a cabeça do fêmur e surge a internação no hospital. Contudo, o coração cansado não corresponde aos imperativos do tratamento. Aí aparecem aquelas complicações, né? Rico ou pobre, tem um corpo humano, vai sofrer os mesmos problemas. Cardiopatia, tem uma flebite, trombose, os rins começam a funcionar mal, né? E no leito luxuoso, o missionário frustrado pensa agora ele começou a pensar, depois do sofrimento, né? Nas criancinhas enjeitadas, experimentando o enternecimento do princípio. Chora. Quer viver mais tempo na terra, para realizar o grande plano. Apela para Deus e para Lisel, nas raias da morte. Seu instrutor, ao notar-lhe o sentimento puro, chora também, tomado de alegria. No entanto, emocionado, consegue dizer-lhe apenas, para consolar, né, o protegido: meu amigo, agradeçamos ao Senhor e à casca da banana a felicidade do reequilíbrio. Seu ideal voltou intacto, mas agora é tarde. Nessa vida, tarde. Teria que experimentar tudo de novo para fazer isso na próxima. Então vamos fazer bem já, né? Não vamos deixar para a próxima. E a gente não sabe como é que a próxima vem. Pode vir em condições mais difíceis. Nessa ele veio rico e saudável, né? Ele foi perder a saúde lá no final. Mas ele podia ter praticado, mas ele fez escolhas erradas, né? Sucumbiu à prova da riqueza. Então, é para a gente pensar, né? Vamos fazer as melhores escolhas e aproveitar as oportunidades de praticar o bem agora, certo? Na medida do possível, obviamente, mas muita coisa é possível, né? Depende de nós, né? É só a gente permitir que o amor invada o nosso coração, né? Nossa centelha divina. Obrigada. Vamos então à prece, concluindo, pedindo a Deus que nos ilumine, que nos permita sempre visualizar o caminho do bem, que ampare a todos que sofrem nesse mundo e aos que fazem seus caminhos mais longos por fazerem as escolhas erradas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como procuramos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, até a semana que vem.